completo para a gente ter um entendimento melhor. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25, é a leitura da palavra de Deus para nós hoje. Hoje, domingo, 23 de julho de 2023. Estamos aqui em Sumaré, São Paulo, Brasil. Faz parte do Brasil? Sumaré é um lugar de altos investimentos, né? Na América Latina, escolhido. Está escrito assim, versículo 25: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Aleluia. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Amém? Pode sentar-se, irmãos. Glória a Deus. Olha, eu vou falar um pouco hoje devagar, porque estou sentindo aqui um pouco a tosse me atacando, né? Mas Deus é bom e é Ele que nos fortalece. Eu estava conversando com um pastor nosso hoje, lá no Nordeste, e ele foi acometido por uma situação de repente, mas ele foi para a igreja e chegou lá e disse: Senhor, eu creio na tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor é quem fortalece os nossos ossos. E ele orou e voltou para casa restaurado pelo poder de Deus. Eu já citei aqui um caso de um médico testemunhando que ele foi prestar socorro a uma pessoa no hospital. Quer dizer, ele dava assistência nesse hospital, mas estava acompanhando um paciente, e o paciente era idoso,
E ele deixou esse paciente na UTI, precisando de cuidados especiais. Era gravíssimo o caso dele. Mas o médico tem o seu plantão, deu o seu plantão e foi embora. No dia seguinte, quando ele voltou, ou no período do próximo plantão dele, que ele retornou, aquele senhor estava numa maca jogada lá na parte do pronto-socorro. Falou assim: como é que pode? Ele ficou apavorado. Aí ele foi lá na diretoria do hospital. Por que fizeram isso com o homem? Tiraram ele do UTI, blá, reivindicou. Não, é porque tinha um jovem que tinha que colocar aqui. E aí colocaram o jovem, né? Mas o fato é o seguinte: ele chamou a enfermeira e disse para a enfermeira: você vai dar uma receita para ele. Todo dia, todo momento que você aproximar dele, vai chegar no ouvido dele e vai falar assim: o Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Sabe o que acontece? A enfermeira não aceitou fazer isso. Aí ele falou com os familiares do homem. Então todas as pessoas da família que veio visitar aquele senhor falavam no ouvido dele: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Isso está gravado aí nas redes sociais, no YouTube, essas coisas. É o testemunho de um médico. Esse médico, ele é cristão, né? Olha, irmãos, um homem que foi excluído, né? Já foi jogado para ser jogado no lixo mesmo. Ele falou que com 15 dias o homem estava sarado, curado pela glória de Deus. Porque o Senhor é a fortaleza da nossa vida. Então Ele fortalece os nossos ossos. É Ele quem pode rejuvenescer. Essa oração que eu fiz agora em favor das pessoas, a oração, irmão, já é comprovado cientificamente o poder que tem a oração. Não precisa nem ser comprovado. Olha, a fé, irmãos, não é uma coisa para a gente ficar discutindo. A fé, ela é individual. Cada um tem um nível de fé, mas todos têm fé. Uns têm maior, uma fé maior, outros têm uma fé menor, mas todos têm fé. Então não é coisa para ficar se avaliando, se medindo. Então quando nós cremos em Deus, e o que eu acho maravilhoso em Deus é que Deus não vai tratar a gente pelo nosso nível social, não é? Deus não nos trata pelo nosso nível social. Ele trata pelo que nós somos para Ele, né? Então tem gente que tem muito dinheiro e é soberbo. Tem gente também que não tem dinheiro, mas também é soberbo, é arrogante, é estúpido, é ignorante, né? Então você veja, Deus ele nos trata mediante a atitude do nosso coração. Por isso que ele vai dizer para nós em outro texto, dizendo assim, que a nossa fé seja uma fé sem hipocrisia. Uma fé sem hipocrisia. Uma fé que nós vivemos o que nós falamos, o que nós pregamos, o que nós anunciamos, o que nós cremos, nós vivemos. Por isso que Jesus condenou, reprovou os fariseus, porque os fariseus ensinavam a palavra, as escrituras, mas eles não viviam as escrituras, né? Então, adentrando aqui agora o texto que nós lemos, irmãos, vai falar a respeito do que está acontecendo no mundo. A Bíblia Sagrada é o maior jornal, porque ela mostra o passado, mostra o que está acontecendo hoje no presente, cumprindo-se o passado, e mostra o futuro. Então é extraordinária a palavra de Deus, mostra o passado, o presente e o futuro.
futuro. Por isso que Jesus Cristo disse assim: eu sou o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Então, aí Jesus vai dizer que nós devemos imitar os pastores que obedecem à palavra de Deus. Eu estou falando de canalha, de mercenário, eu estou falando de pessoas que têm um chamado de Deus, que honra a Deus, que honra a palavra de Deus. Hebreus capítulo 13 vai dizer que nós temos que imitar os pastores, a vida deles, os ensinamentos deles, que foi dado da parte de Deus. Porque um pastor verdadeiro, ele é chamado por Deus. Não é aquele que se faz pastor, aquele que se acha pastor, ou aquele que se chama pastor. É uma vocação de Deus. Então, quando ele vive nessa dimensão, ele tem moral e tem autoridade para ensinar a palavra, porque ele vive a palavra. É como os profetas do Antigo Testamento. Existiam os profetas verdadeiros, profeta Elias, profeta Eliseu, mas existiam os profetas de Baal, existiam os profetas satânicos, existiam os profetas dos deuses, dos espíritos malignos, de Baal, de Astarote, de Tamós e tantos outros mais. Cada nação tem o seu Deus, Então, Jesus está dizendo aqui em Hebreus 13 que devemos imitar esses homens de Deus, essas mulheres de Deus que têm vida com Deus. Por quê? Porque viria um momento que entraria falsos ensinamentos. Você veja, Magno, deixa o endereço aí, o nome do endereço daqui a visitar você, Magno. Que negócio é esse? Eu estou acompanhando aqui, Magno. Desculpa aí, irmãos e acompanhantes. É que aqui a gente faz tudo ao vivo. Então, Deus abençoe. Estamos sentindo sua fala. Então, voltando ao texto, irmãos, aí o texto vai dizer que entrariam homens avarentos, homens gananciosos, homens amantes de si mesmo, trazendo ensinamentos contrários. Eu estava falando com minha esposa, a pastora Edileuza, agora no final da tarde, ela dizendo que a mulher, aí tinha uma pessoa pregando, dizendo que não existe o céu. Olha só que barbaridade. Então são coisas absurdas que estão acontecendo no mundo. Agora, por que está acontecendo tudo isso? Tudo isso são sinais, são cumprimento da palavra de Deus. Por exemplo, os escândalos. A Bíblia vai dizer que os escândalos, eles são inevitáveis. Os escândalos. Mas ai daquele porque o escândalo vier. Os irmãos estão entendendo? Então, por quê? É um cumprimento da palavra de Deus. Então, essas barbaridades que estão acontecendo, as injustiças, nação contra nação, governo contra governo, guerras, as epidemias, ainda existe um plano aí traçado por Satanás, porque até isso tem gente indo para as redes sociais dizendo que Satanás não existe, que o diabo não existe, o que existe é Lúcifer, e o Lúcifer é um camarada de luz, é um camarada bom. Agora veja só, por quê? Porque o indivíduo quer atrair discípulos para o Lúcifer. Aí essa mesma pessoa que falou isso aí nas redes sociais disse: olha, se eu mandar uma demanda para fulano de tal, a coisa fica feia. Ué, como é que o bicho é da luz, é do amor, e vai mandar demanda para destruir o outro? Então você veja a falsidade para arrebanhar pessoas com ensinamento contrário. Aí Jesus veio e disse assim:
que o diabo veio para matar, roubar e destruir. As pessoas ficam presas literalmente a palavra diabo. Não existe diabo, não existe Satã, só existiu, só falou tantas vezes na Bíblia um negocinho. A questão é que ele é real, é um espírito. Se vai dar o nome de Satã, se vai dar o nome de diabo, se vai dar o nome de Exu, se vai dar o nome de Beelzebub, as entidades, as classes, são atuações malignas do mal para destruir vidas. Por isso que Jesus veio para matar, roubar e destruir. Não tem outro meio. O que o dicionário vai dizer não interessa. A questão é que a realidade é uma só. Ele existe e está atuando nas pessoas, está atuando no mundo. Então por isso que é um sistema. Então toda essa parafernália que está acontecendo no mundo, politicamente, seja na religião, seja na economia, seja em que área for, é porque por trás de tudo isso existe uma ação maligna. E como ser humano tem buscado a solução em vários caminhos, e quando a pessoa vem para Jesus Cristo, ela já andou por vários caminhos, ela já foi buscar em vários lugares. Eu estava ouvindo essa semana uma atriz aí que se converteu de verdade, porque tem umas que se convertem de mentira, né? Mas tem umas que se convertem de verdade, se converteu de verdade. Ela procurou aí um pai de santo para resolver o problema dela, não resolveu, porque ele disse que os evangélicos não podem mexer, porque esse povo é protegido, é bem protegido. Olha, quem é que nos protege? É o Espírito Santo que está dentro de nós, é um poder sobrenatural, é um poder que é maior. Mas ela falou assim: se você não pode então resolver minha causa, então o que eu estou fazendo aqui? Caiu fora. Aí a situação complicou, era famosa aí de televisão. Porque sabe o que acontece? Jesus Cristo, ela abriu o coração para Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou na vida dela e mudou a história dela. Porque o Evangelho, irmãos, não é para trazer conformismo. O Evangelho é o poder de Deus. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Então aquele que se arrepende dos seus pecados e busca Ele, recebe salvação eterna. Então essa mulher hoje está testemunha aí, está nas redes sociais que estou falando aqui, está nas redes sociais do YouTube aí e nos demais canais. É só você examinar. Então esse texto que nós lemos aqui está mostrando que tudo isso que está acontecendo são sinais. Agora o mundo já está se preparando para a 6ª geração na tecnologia, o 6G. Agora já 6G. O que é o 6G? Agora é uma ciência que trabalha em cima da quântica. Então a quântica é uma coisa que o camarada disse que agora vai acontecer milagres. O cego vai ver, surdo vai ouvir, mundo vai falar, tudo através da quântica. Meu Senhor Jesus. Então não precisa de Deus, não precisa de Jesus, não precisa de nada. Você está entendendo? O homem criou, e Deus deu essa capacidade ao homem, a inteligência dele ir avançar e parar na Lua, ir parar nos planetas. Só que é o seguinte: o alvo de todo o conhecimento, na realidade, no final, o que é que o diabo quer? Que a pessoa se ache um Deus, e ela é Deus. Então ela não precisa de Deus, ela não precisa de Jesus. E aí é onde está o engodo. O que é engodo? O engano de Satanás, para levar as pessoas a achar que Deus é um camarada que deixa matar criança, que deixa a pessoa passar fome, que deixa a pessoa lá, o morador de rua, abandonado, e que Deus é que faz isso. Então a visão, irmãos, do reino das trevas é essa.
é fazer com que as pessoas desacreditem na palavra de Deus, desacreditem no Evangelho. E o Evangelho é o quê? O poder de Deus. Por que é que tem leis hoje, que são feitas leis que vêm de encontro à palavra? E a coisa está aumentando, né? Não, você não pode pregar isso, porque vai atingir fulano, vai atingir Beltrano. E tem uma lei que ampara agora o pecado. Leis que amparam o pecado. Só que a Bíblia Sagrada está acima de qualquer lei. Deus está acima de qualquer constituição dos países. Eu não estou dizendo que você tem que ser um rebelde contra a lei do país. Não é isso. Eu estou dizendo que toda e qualquer lei que é feita, que ela vem contrária à palavra de Deus, um cristão de verdade, ele não vai se submeter a ela. Porque Jesus disse que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. A eternidade, irmãos, foi preparada para a igreja, para os cristãos verdadeiros, aqueles que fazem a vontade de Deus, que têm uma aliança com Deus. Então, todos esses sinais que estão acontecendo aí, vai chegar um momento, irmãos, que Jesus vai voltar. Porque é cumprimento da palavra. E aí no versículo 27 está escrito assim: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Aleluia. Quando Jesus Cristo voltar, irmãos, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja é aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus Cristo, que estão aliançados com Deus, seu nome escrito no livro da vida, e submete aos princípios de Deus, faz a vontade de Deus. Aonde quer que tenha pessoas nessas condições, que foram batizadas, confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí está a igreja. Então Jesus vem buscar a igreja, aqueles que estão sendo fiéis, que honra o Senhor Jesus, que honra a sua palavra. De que países ele vai tirar esse povo? Não sei, ninguém sabe, é só com ele. Mas o fato é que ele não vai pisar nessa terra. Da nuvem ele chama a sua igreja e faz o arrebatamento, né? Então isso, irmãos, é extraordinário. Por isso que a pessoa que está viva servindo a Jesus, quando a pessoa procurar, só vai encontrar roupa. E nas nuvens, o nosso corpo físico é transformado, né? Ou seja, transfigurado. Essa é a palavra. Porque o corpo não desaparece. O nosso corpo físico, ele vai continuar. Só que agora um corpo transfigurado. Quando Jesus ressuscitou, o corpo de Jesus não desapareceu. Ele fez o quê? Transfigurou. Passou a ser um corpo agora imortal. É por isso que vai dizer: a morte foi vencida. Então Jesus, o corpo de Jesus, um corpo glorificado. Então o nosso corpo será também esse corpo glorificado. As pessoas pensam porque o corpo foi para o cemitério, ou tocou fogo, jogou lá no jardim, jogou no mar, desaparece. Deus é que tem o comando dele, e ele vai ressuscitar esse corpo, mesmo que ele esteja no pó. Por isso que na realidade, cristão não deve cremar o seu corpo. Isso é antibíblico. Cremar o corpo, se tocar fogo no corpo, assim que os indianos fazem e tantos outros, né? Então, irmãos, precisamos entendermos que o alvo de Deus é que nós moremos com Ele eternamente. Então, tinha um líder aí, um falso profeta, ensinando nas redes sociais que esse negócio de um anjo vir aqui com espada de fogo para guerrear pelas pessoas, se ele aparecer aqui, ele dizendo, se aparecer anjo aqui com espada, ele vai perder, porque o pessoal aqui é valente.
Entendeu? Olha que ensinamento. O cara mestre, combatente das Escrituras Sagradas, combate as Escrituras Sagradas, combate a Bíblia, combate a igreja de Jesus. Você está entendendo? Então são ensinamentos diabólicos. Por isso que Jesus disse: imite aqueles que estão imitando a Jesus. E o apóstolo Paulo veio e disse também em 1 Coríntios 11: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar em quê? Imitar na fé, imitar no testemunho, imitar no comportamento, numa vida de oração, numa vida de temor, numa vida de santidade, numa vida de comunhão. Sermos imitadores de Cristo. Então por isso que esse texto aqui que nós lemos vai mostrar que depois que Jesus concluiu aqui essa leitura, Jesus ficava constantemente ensinando a palavra de Deus no templo. Jesus, ele ocupava todos os espaços. Quando tinha oportunidade para Jesus pregar a palavra, ele pregava. Ele nunca dispensou nenhum ambiente. Ele estava no templo, mas ele estava no monte. Constantemente Jesus Cristo estava no monte. Mas existem aquelas pessoas que condenam quando alguém vai orar no monte. Meu Senhor Jesus, eu vou orar no monte. Por quê? Porque o que interessa é o que o meu Jesus acha de mim, não o que as pessoas acham de mim. Você entendeu? E Jesus constantemente estava no monte fazendo orações. Estava sós com o Pai, com os discípulos, se revestindo. É um momento de comunhão, de revestimento do poder de Deus, uma experiência profunda. Não é um momento de intimidade. Eu posso orar no quarto. Jesus mandou isso, ensinou, pode orar no quarto. Lógico. Você não tem condição de ir para o monte, chega dentro do seu quarto, ora, fecha a sua porta. Eu posso orar dentro do meu carro? Pode orar dentro do carro. Para ele, e dedica aquele tempo para o Senhor. O momento da oração, Deus vai responder. Não importa que seja no monte, que seja dentro do carro, que seja dentro do seu quarto. A questão é, o que nós estamos fazendo está sendo de coração verdadeiro, sincero? Essa é a questão. Então eu, particularmente, e pelo princípio aqui de Jesus, sempre vou ao monte. Mas o que eu quero finalizar aqui já essa mensagem, irmãos, no versículo 31 está escrito assim: assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo, está perto. Então todos esses acontecimentos que estão aí, irmãos, toda essa evolução, você imagina, com esse negócio da ciência e da quântica, estão dizendo que em um ano vai avançar 1000 anos. Olha, em um ano a ciência vai ter um avanço de 1000 anos. Imagina que situação, Então são sinais. Aí o Senhor está dizendo aqui na palavra, Jesus: quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. As pessoas às vezes confundem, irmãos. Lembre-se, Deus é eterno. Deus não tem pressa. Tudo que está projetado para acontecer aqui no planeta Terra irá acontecer no tempo de Deus. O Apocalipse, na contagem de Deus, do projeto de Deus, já está concluído. É só a questão agora do cumprimento do cronograma de Deus. É o cronograma de Deus se cumprindo. Então, as pessoas querem medir o tempo de Deus pelo tempo dele. O nosso tempo é o chamado tempo me ajuda aí, eu esqueci agora. O tempo de Deus é o tempo Kairos. O nosso tempo, eu lembrei, obrigado Espírito Santo, é o crono. O tempo, a contagem do tempo humano aqui é o crono. O nosso tempo, o tempo de Deus, aliás, é o Kairos. Então, 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, de Jesus Cristo para cá já se passaram 2000 anos.
e 23. 2000 anos já se passaram do momento que Deus criou a terra, os céus, o mar, tudo, criou gente lá no Gênesis. Já está há 6.000 anos, próximo dos 6.000 anos. Na contagem da ciência, aí tem bilhões de anos, milhões de anos, tem carbono, tem tanta coisa que é medido, entendeu? Então, irmãos, entenda, as pessoas ficam desconsiderando por causa do tempo, e Deus é eterno. Anjos são eternos, anjos não tem fim. Aí as pessoas falam assim: por que Deus, já que Satanás é do mal, o Lúcifer é do mal, os demônios são do mal, por que Deus não eliminou logo? Porque eles foram criados. Deus não criou Satanás. Satanás significa adversário, diabo também significa adversário, opositor de Deus. Então, se ele é opositor de Deus, é opositor do cristão. Por isso que há as tragédias. Qual é a estratégia de Satanás? É levar o máximo de pessoas para o inferno. Aí entra aqueles outros espíritos dizendo: o inferno é o Geena, o inferno é o Rinor, é um lugar lá em Jerusalém, que é um lugar de colocar os mortos, e vão criando, o inferno é a sepultura, e vão criando conceitos. Esses termos existem dentro do vocabulário do dicionário. Só que Jesus disse que o inferno é um lugar de tormento eterno, é um lugar de fogo eterno, onde queima e nunca se apaga. Então agora você imagina, então o que é o alvo de Satanás? É levar um máximo de pessoas para o inferno, de almas. E qual é o alvo de Deus? Resgatar as vidas. Então uma alma para Deus, ela é muito preciosa. Então não importa se a pessoa ela tem bens ou se não tem bens materiais. Ela tem uma alma que essa alma tem sede de Deus. Essa alma tem um vazio chamado vazio existencial. Precisa da presença de Deus. Entende? E você que está aí me acompanhando, talvez esteja vazio, passando por essa situação. E esse vazio que você está passando, só Jesus é que pode preencher. Ninguém mais. Não tem 51, não tem pedrinhas preciosas, não tem LSD, não tem cocaína, nada pode preencher você. Quando a gente olha para aquela situação lá da Campolilândia, da capital, daí em São Paulo, você vê as pessoas andando como zumbi mesmo, né? Aqueles zumbis lá de filme. Ou tu assiste filme, e agora que o televisor parou mesmo, quer dizer, eu já não assisti, agora faço outra coisa. Estou aguardando a provisão. Aí, finalizando, irmãos, versículo 33, está escrito Jesus falando: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então não importa se já tem 1000 anos, se já tem 2000 anos, o que está escrito, irmãos, irá se cumprir. O homem crendo ou não, se ele é ateu, se é à toa, se ele aceita, se não aceita, se ele tem várias religiões, vai se cumprir. Então a verdade está em quem? Em Jesus Cristo. O caminho é quem? Jesus Cristo. A vida eterna é só em Jesus Cristo. Então, que nesta noite, neste momento, você pare, pense, reflita, porque a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar. E se Ele voltar, qual é a voz que você vai ouvir? Você vai ouvir o chamado de Deus, ou a rejeição? Então abra o seu coração. Lembre-se, Satanás ele pode se pintar de chifre, de capa preta, de tridente, de esporão. Nada disso funciona diante do poder
de Deus. Todo o poder, toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo o poder, não é algum poder, todo o poder. Então, a quem você prefere servir? Ao diabo, aos espíritos malignos, que você tem que alimentar eles com trabalhos, com oferendas. Porque quem serve ao diabo tem que oferecer algo a ele e paga caro. E se não der o sacrifício, ele vem buscar você, vem buscar sua família, vem buscar o que é seu. Deixa para você ver. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele não lhe cobra nada, Ele já pagou por você. Você só precisa se arrepender dos seus pecados e dizer: Jesus Cristo, entra na minha vida e faz morada. E Ele vem, entra, e você tem salvação e mudança de vida, transformação de vida. Não é reforma, não, é uma transformação. É só você crer. Deus te abençoe, vida e paz.